Pessoal, a paz do Senhor a todos. Vamos falar aqui sobre o tema do tal Shemitah e os ciclos de 7 anos e coisas desse tipo. Você chega no culto, querendo ali ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor, participar de um culto evangélico cristão, e você se depara com esse ensino de Shemitah, uma palavra que para você é muito novidade, e outra coisa que acontece é que o pastor passa a ensinar sobre um tal ciclo de 7 anos, e cada ano teria uma ênfase, um significado, que isso seria algo divino, algo como que uma coisa cósmica, e você vai se lembrando muito da época assim de ensinos de horóscopo, de mapa astral, coisas desse tipo, posicionando a lua, onde a lua está, e coisas desse tipo são ditas a você. Você se perguntando ali por que determinado ano da sua vida foi difícil, porque você teve muita luta naquele momento. Então eles acabam te esclarecendo que não foi o acaso, não foi por uma dificuldade que você enfrentou ali momentânea, e que aquilo na verdade estava dentro de um ciclo que dentro de 7 anos você passa por um período de aprendizado, outro de trabalho, um de descanso, um outro é de colheita tríplice, e outro é de não sei mais o que, e que cada ano tem seu desafio, e quando zera-se esses anos, começa-se tudo novamente, e que você precisaria se localizar desde a época que você nasceu, em qual momento do ciclo você está, e também, por exemplo, a igreja local que você está inserido, que ano que ela começou, e o seu país, e o ano a partir desde que o mundo foi criado, e você tem que se localizar nesse tempo, em quando vai virando esses tais 7 anos. São referências do Antigo Testamento em que o povo judeu ele estava inserido num calendário próprio dado por Deus. Na verdade, nós cristãos, nós não fazemos parte desse calendário e nós não adotamos esse calendário. O apóstolo Pedro, quando tinha uma dúvida, ele ficava em cima do muro a respeito de as práticas cristãs elas terem ou não que se vincular ao judaísmo, por exemplo, a circuncisão, e Paulo foi enfático, repreendeu Pedro em relação a isso, que nossos corações tinham a circuncisão, que nós éramos filhos de Abraão pela fé e não filhos legítimos, filhos de descendência, e que essas coisas do Antigo Testamento, essas práticas antigas judaicas, elas eram só uma sombra do que haveria de vir. E hoje nós vivemos também algo que é uma sombra da eternidade ainda, mas as coisas vão ficando mais claras com a vinda do Senhor, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do Reino de Deus, com o seu sacrifício redentor. E a gente está lá na igreja querendo ouvir a palavra de Deus, a gente querendo ouvir ali a verdade do Evangelho, e você fica aprendendo sobre esse negócio de 7 anos. E eles atribuem a você ter passado momentos fáceis ou difíceis. Por quê? Porque o calendário determinou. E isso se assemelha realmente, você sentar na frente de um místico que lê a mão, que olha a bola de cristal e que faz uns cálculos de horóscopo a seu respeito e fica dizendo o porquê da sua vida ter acontecido isso ou aquilo e como prever o futuro. Tá entrando muito nas igrejas pessoas místicas dessa forma. É o pecado chamado pecado de simonia, que Simão o Mágico, no livro de Atos, ele queria ter o poder dos apóstolos, mas não para o ministério, né? Ele queria, na verdade, o poder para lucrar com aquilo, para impressionar as pessoas, porque ele já tinha o hábito de fazer truques de mágica. A gente vê aí pastores que estão grudando a mão dos irmãos, que fazem com que os irmãos fiquem desacordados, hipnotizados. A famosa leitura fria, que é através de olhar para você, conseguir tirar características suas e vai se aprofundando nessas características. Vale ressaltar aquele filme Fede Mais, Não Cheira Bem, em que o tal pastor ali, evangelista, ele faz muitos truques, e então isso é uma coisa muito antiga e é importante que se veja. Esses homens que fazem truques, eles querem, na verdade, substituir, como há uma ausência do poder de Deus na vida deles, da unção, eles querem substituir pelo fenômeno, pela aparência de unção, pela aparência de um dom espiritual sendo manifesto ali, a aparência de um milagre. Então ele impressiona as pessoas, e tudo que ele pede agora as pessoas fazem, e tudo que ele quer, claro, além da devoção, é arrecadar muitos recursos, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, a esse engano, essa mentira. Esse tipo de pregação, esse tipo de engano não tem o poder de salvar a sua alma, não tem nem o poder de te abençoar no breve espaço de tempo. Você diz, mas eu vi alguém que deu o testemunho. Isso faz parte da estrutura do engano. Tem alguém ali para dar o testemunho, que ela seja ou combinada, ou que ela, na estatística, ela é aquela minoria que foi agraciada de alguma forma, porque de 100 pessoas que fizeram o propósito ali de dar todo o seu dinheiro,
uma ou duas ganharam dinheiro de fato, fruto dos seus trabalhos, então ela acaba testemunhando, e as 98 ali, as outras que não receberam, elas vão ficar dizendo, mas o que eu fiz de errado? Acho que eu tenho que dar mais, acho que eu estava em pecado, ou o ano do Shemitah, ou os 7 anos do ciclo, eu não estava no ano certo, e você fica numa luta desenfreada, que não é cristã, de tentar se enquadrar nesses 7 anos. Qual ano que eu estou? Alguém vai me trair numa aliança? É um tempo de apostasia, e por isso muitas pessoas se desviaram, e eles ficam correlacionando isso com o tempo da Bolsa de Valores, momentos econômicos, tentando sempre ver no momento da história onde se enquadra essa tal tese deles e girando o mundo em torno disso. Se você quiser forçar a barra de enquadrar os anos em determinadas teses, você consegue, porque todo ano tem alegrias, tem tristezas, tem dificuldades, tem momentos, e você tem as ênfases, e você consegue pensar ali a data e forçar a barra para que você diga que aquele ano realmente funcionou a tal mística, como as pessoas até hoje fazem isso em relação aos horóscopos. E você olha lá o horóscopo e a pessoa consegue te enquadrar de alguma forma naquele signo, e você fala, caramba, isso funciona mesmo. Mas é isso que a gente quer para a fé cristã? É isso que realmente é a fé evangélica, a fé protestante? Não, não é. E o cara perde tempo ensinando esse negócio de ciclo de 7 anos, que não é nenhuma ortodoxia nem judaica, é uma coisa mais mística, uma coisa da Cabala, uma coisa da Cabala que é uma religiosidade mística dos judeus, e muita numerologia acontecendo. A gente tem visto aí as pessoas citando números para tudo dentro das igrejas, e que o número significa algo, e que juntando um número com outro a profecia se realiza. Isso tudo, irmãos, é conversa fiada. Como você refutar tudo isso? Fazendo poucas perguntas ao pastor que estava dizendo isso, você vai fazer ele gaguejar na hora. Eu sempre brinco com isso, dizendo que você diz para ele, em meio a essas conversas fiadas, diz para ele, pastor, recita para mim, por favor, quais são os 10 mandamentos. Recita para mim o nome dos 12 discípulos de Jesus. Você faz perguntas assim, do beabá da escola dominical, e o cara gagueja, mas o cara fica palestrando ali sobre esse negócio de ciclo de 7 anos, que é a maior conversa fiada. Foge disso, se posiciona a respeito. Se nós amamos a nossa fé, amamos o nosso Senhor, você pode falar, você pode colocar suas questões para o pastor. Pode ser que ele vai dizer que você é rebelde por isso, mas vai ser só um xingamento, e você realmente não é rebelde em dizer que isso não é fé cristã. É como o Senhor Jesus, que entra no templo e ele joga aqueles mercadores ali, para as bancas dos mercadores para o alto. Está faltando muito isso, a gente jogar as bancas dos mercadores para o alto, porque as igrejas estão virando ambiente de muito comércio. E essas coisas são colocadas de teologia coaching, teologia da prosperidade, essas teologias vagas que entram nas igrejas, que nos animam, nos deixam motivados, e que acredita-se que se você der um valor, você vai ser multiplicado infinitamente, e que naquele ano do Shemitah, aquele ano do ciclo, que algo poderoso, maravilhoso, extraordinário vai acontecer. Isso te deixa motivado, cheio de gás. Só que isso não tem poder nenhum, nem no mundo espiritual, nem no evangelho, nem muito menos para salvar a sua alma. Se você está em busca da eternidade com o Senhor, você não quer estar eternamente no inferno, quer a redenção dos teus pecados, você tem que se voltar para a mensagem, não esse negócio de mensagem de lua e essas conversas fiadas, mas para a mensagem da cruz, para o sacrifício redentor do Senhor, e tirar essas coisas que estão entrando aí, seja de secularismo, né, de as coisas do sistema mundano entrando na igreja, como também tirar fora essas coisas de sincretismo religioso, seja de outras tantas religiões que tem no Brasil, assim como o judaísmo. Nós temos uma fé forte, uma fé milenar, uma fé eterna, verdadeira, que nós devemos gastar ainda muito nosso tempo aprendendo a palavra de Deus e vivendo uma fé cristã de verdade, socorrendo o órfão e a viúva, evangelizando, fazendo as missões, cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, uma vida devocional, e nessa pureza e nessa simplicidade do evangelho que nós devemos seguir, e deixar essas coisas aí de lado. Eu quero convidar você a comentar, a curtir, a compartilhar com seus amigos esse vídeo, a se inscrever também nesse canal para nos ajudar a crescer esse assunto da defesa da fé, e também que você comente aí se você já ouviu essa coisa do ciclo de 7 anos, quando você ouviu, o que você achou a respeito. Nós podemos compartilhar mais sobre esse assunto. Que Deus te abençoe muito.